Muito bem, vamos continuar o vídeo. Agora vamos falar sobre as cartas. Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória. E nós já aprendemos no vídeo anterior o que são cartas de ordem. Cartas de ordem é de um tribunal de instância superior para um mais baixo. Então o STJ manda uma carta de ordem para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manda uma carta de ordem para os magistrados de primeiro grau. Então é assim, manda quem pode. Carta precatória é a comunicação de juízes da mesma instância entre si. E carta rogatória é aquela carta que você se comunica com jurisdição internacional. Ok? Então são requisitos dessa carta. Inciso 1, indicação do juiz de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2, o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento de mandato conferido ao advogado. O que mais? Espera aí. Vamos passar. Deixa eu dar um F11 aqui para aumentar a tela. A menção do ato processual que lhe constitui objeto. 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará transladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-las com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pela testemunha. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá no que couber os requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para o cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato da expedição da carta. Parágrafo 2º. A expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário ao qual compete prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3º. A parte a quem interessa o cumprimento da diligência cooperará para que no prazo a que se refere o caput seja cumprido. Gente, eu estou fazendo essa leitura mais seca porque se ele for cobrar sobre cartas, ele não vai cobrar esse procedimento aqui técnico. Ele vai tentar confundir você o que é carta de ordem, o que é carta arbitral, o que é carta precatória. Ele vai tentar confundir, ele vai incluir um outro tipo de carta. Vocês vão ver nas questões que nós vamos responder, tá? Cadê? Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará prazo, cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2º. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juiz destinatário ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Terceiro, a parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará. Isso aqui a gente já leu, né? Oxe, tô ficando doido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento ser encaminhada a juiz diverso, tudo dela consta a fim de praticar o ato. O que é carta itinerante? Vou falar para vocês. Isso aqui, às vezes o juiz de São Paulo, ele tentou citar o juiz de Barueri. Só que o juiz de Barueri percebeu que não era lá que a pessoa morava, ele morava em Santana de Parnaíba. Então, em vez do juiz de Barueri devolver a carta para o juiz de São Paulo, para ele tentar mandar novamente para o juiz de Santana de Parnaíba, não, ele já pega lá a carta e já envia para o de Santana de Parnaíba. E aí o juiz de Santana de Parnaíba é quem vai cumprir a diligência. Então esse é o caráter itinerante da carta, tá? Parágrafo único. O encaminhamento da carta ou outro juiz será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura, claro, né? Então as cartas elas raramente são por correio, elas são por meio eletrônico, tá, gente?
tipo malote digital. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão em resumo substancial os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, escrivão, chefe de secretaria do juiz deprecante, transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo que se houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício de uma vara, observando quanto aos requisitos dispostos no artigo 264. Parágrafo 1º. O escrivão ou chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, escrivão ou chefe de secretaria do juiz deprecante, lendo-lhe os termos da carta, solicitando que lhe confirme. Tudo isso, pessoal, é feito de forma online, tá? Então, que é mais, ninguém fica fazendo isso por telefone. Sendo confirmado, o escrivão ou chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal, do cartório do juiz deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Oxi. Artigo 267. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo com decisão motivada quando a carta não estiver revestida dos requisitos legais, que é nome, qual a diligência, quem é a pessoa que vai ser citada, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Então, ele pode recusar nesses 3 casos. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz, ao tribunal competente. Isso aqui, ó, se ele é incompetente por causa da matéria ou da hierarquia, ela tem caráter itinerante, então ele recusa a carta, mas ele manda para o juiz correto, tá? Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juiz de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, paga as custas pela parte. Das intimações. Artigo 269. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Isso aqui é importante porque eles podem colocar que é a citação. Então, nós temos uma diferença entre citação e intimação. Citação ele só é citado no processo uma vez e é para ele integrar a relação processual. Intimação já é o ato ou ciência de que ele tem que cumprir algum ato processual ou alguma coisa, tá? Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado à outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos seus respectivos autarquias e fundações de direito público, será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Sempre que possível, tá, gente? E a maior parte é por meio eletrônico mesmo, tá? As intimações. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria e à Advocacia, o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. 271. Juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na ordem dos advogados. Sob pena de nulidade, parágrafo 2º, é indispensável que da publicação conste o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na ordem da OAB, ou se assim requerido da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3º. A grafia do nome das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo, a ser a mesma constar na procuração que tiver registrada na OAB.
Parágrafo 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6º. A retirada dos autos do cartório da secretária encarga pelo advogado por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados pela advocacia pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para retirada de autos por preposto. Parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual terá sido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata de ato diante da necessidade de acervo prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade de publicação em órgão oficial, incumbirá o escrivão ou chefe de secretário intimar todos os atos do processo aos advogados das partes, pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo, por carta registrada com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou se presente em cartórios diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Não tem intimação por hora certa, tá, gente? Só existe citação por hora certa. Então, já fiquem sabendo disso aí. A certidão de intimação deve conter a indicação do lugar e da descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número do seu documento de identidade ou órgão que expediu. 2. A declaração de entrega da contrafé. 3. A nota de ciente ou certidão de que o interessado não apôs no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Gente, quebrei a cara. Então, aqui, ó, intimação poderá ser efetuada com hora certa. Esse parágrafo 2º aqui ele não tinha antes. Eu vou até olhar depois, porque não fazia intimação por hora certa. Mas, muito difícil. Resumindo, então, sobre tudo isso que nós lemos acerca das intimações, preferencialmente elas são feitas por correio eletrônico, né? Elas são feitas pelo próprio site. Então, o advogado, quando ele se habilita nos tribunais, a parte quando ela se habilita, as intimações elas são feitas pelo próprio site. Mas se no lugar que o cara ele não tiver acesso à internet ou é muito difícil o acesso em comarcas muito distantes, aí ela é feita por oficial, ela é feita pelo correio. Mas se o local ele for muito inacessível pelo correio, aí ela é tentada ser feita pelo oficial de justiça, certo? Existe intimação por hora certa, a pessoa está se esquivando de ser intimada, mas é muito difícil disso acontecer, tá? Porque, como eu falei para vocês, as intimações elas são feitas pelo site, pela página do Tribunal de Justiça, pelos autos do processo, e o advogado ele acompanha os autos do processo, ele sabe, né? Que mais? Aí nós lemos aqui tudo que a intimação ela tem que conter, né? Qual é o ato que tem que ser feito, sobre o que é para fazer, os prazos, como é que os nomes das partes devem constar, que não podem estar abreviados. Então é só uma parte técnica mesmo, uma intimação, nada demais, tá? Vou fazer um segundo vídeo agora para tutelas provisórias, porque esse assunto ele despenca muito na prova. Tutela provisória ela é muito cobrada e de todo processo civil pode ter certeza que sempre tem alguma coisa sobre tutela provisória. Então vamos fazer um vídeo separado.